Olha, se tem uma coisa que mulher gosta de fazer é falar. Difícil achar uma que não goste, é ou não é? A gente gosta de falar, parece que faz um pouco parte da natureza feminina, elaborar as vivências falando. A gente está sempre falando com o marido, falando com os pais, falando com os filhos, às vezes a gente fala até sozinha, né? Talvez você se identifique muito com isso e não tem problema nenhum em falar. O problema é o que a gente fala, é nisso que a gente tem que prestar atenção. A Bíblia traz orientação a esse respeito. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tem muita sabedoria de Deus nesse versículo aqui. O que é uma palavra torpe? Tem tradução que vai dizer assim, uma palavra vã, uma palavra desnecessária, uma palavra às vezes desonesta, ou uma palavra que não tem um sentido muito apropriado, né? Pode ser bandalheira, pode ser de difamação, o que você quiser aí colocar nesse pacote. É uma palavra vã, uma palavra desnecessária. Paulo está dizendo aqui, não saia da sua boca nenhuma palavra desse tipo. Então a gente já sabe o que não deve falar. Não deve falar para difamar as pessoas, não deve falar para trazer calúnia, não deve falar para fofocar, não deve ficar com essas conversas à toa. Isso aí é o que não se deve falar. Mas tem gente que só presta atenção nessa primeira parte do versículo e não repara que Paulo diz o que deve ser dito. Então eu tenho o que não falar, mas eu tenho direcionamento para o que falar. É a parte B do versículo. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então eu não devo falar besteira, mas eu tenho uma coisa específica para dizer. Eu só devo falar aquilo que promove a edificação. O que promove a edificação, minha querida mulher que vence? É a palavra de Deus. É aquela palavra de encorajamento. Ela vai edificar aquele que está ouvindo. E ele continua, que transmita graça aos que a ouvem. Se nós aplicarmos seriamente esse versículo na nossa vida diária, nós vamos perceber o quanto das nossas palavras não se encaixa nessa orientação. Pense nos seus filhos. Quais são as palavras que você direciona diariamente aos seus filhos? De repente você é aquela mãe que está sempre mostrando o erro, a falha, a incompetência, a incapacidade, a desobediência. Não está promovendo edificação. Não está transmitindo graça para aquele que ouve. A mesma coisa as suas palavras em relação ao seu marido, aos seus pais, aos seus irmãos, ao seu ambiente de trabalho, aos seus colegas de trabalho. Como é que você fala do seu trabalho? Será que você promove a edificação lá naquele ambiente de trabalho ou você só amaldiçoa o lugar onde você desenvolve suas habilidades? Talvez não seja o melhor lugar do mundo, mas eu tenho certeza que falar mal dele não vai ajudar ele a se tornar melhor, não. Vai ajudar a piorar a situação. Então, o conselho de Paulo ele pode ser aplicado a tudo. Peraí, então eu não vou falar aquilo que não presta, eu não vou falar palavra à toa, eu não vou falar palavra de denegrir, mas eu sei o que eu preciso falar. Aquilo que promove a edificação, aquilo que transmite graça para a pessoa que está ouvindo. Olha, quando eu li esse versículo a primeira vez, meu Deus, tem bem uns 19 anos assim, eu emoldurei ele e coloquei no meu quarto. E antes de falar cada coisa, era como se um alarme soasse. Eu orei como salmista e pedi, Deus, põe guarda na minha boca, para eu não pecar contra o Senhor. Então, às vezes, era um comentário que ia ser feito. Eu parava e pensava, pera, isso vai edificar a pessoa que vai ouvir? Não, não vai, todo mundo ficar calmo. Né? Às vezes é uma sugestão que era mais para me enaltecer do que para sugerir mesmo. Isso vai edificar? Não, não vai. Olha, faz toda a diferença e você começa a perceber que as poucas palavras que você vai dizer, elas virão cheias de poder de Deus para transformar a vida de quem ouve. Pense nisso, coloque isso em prática.
Seja uma mulher que vence, uma mulher que fala aquilo que edifica.